Olá, Robert Valde Cidrone. Você já parou para te perguntar, né, sobre o ambiente que você está atuando, sobre as visões que você tem sobre o mercado de marketing digital, o mercado de tecnologia? A tecnologia ela tem mudado o mundo e a forma como a gente faz as coisas, né? Aqueles que ousarem sair dessa bolha da escassez, da inércia, do medo, essas sim, elas vão realmente crescer, elas vão brilhar nos seus jobs, nos empreendimentos que elas têm, nos negócios que elas possuem. Ter o maior capital intelectual, e eu sempre digo isso para as pessoas, é você mesmo, se chama você mesmo. Que você acha que constrói as grandes coisas, arranha-céus, grandes projetos, grandes softwares? Isso mesmo, sou eu e é você também. Se você é realmente uma pessoa que quer mudar o jogo, mudar a trajetória da tua família, né, tomar coragem, né, para realmente reverter a situação, o quadro, né, do ambiente que você está, ou de repente dos projetos que você tem atuado, então eu irei te mostrar em algumas ferramentas como alguns processos, como algumas estratégias, elas realmente funcionam para você aplicar no teu dia a dia, para aplicar nas empresas que você tem atuado ali, na parte estratégica, seja na parte técnica também, tá? Envolvendo projetos de software e até outros nichos que você tem atuado. Eu vou trazer aqui alguns conteúdos para você que você possa realmente entender como você pode melhorar dentro da tua empresa, dentro do nicho que você tem atuado, dentro das organizações, tá certo? Então vem comigo aqui para minha tela, eu vou projetar para você aqui. Aqui você está vendo é um ecossistema que eu tenho montado, tá? Que é o Miro. Dentro do Miro eu tenho montado esse ecossistema para a gente fazer uma parte estratégica, fazer a parte realmente ali de visões estratégicas baseados nas informações que a gente tem extraído, de dados que a gente tem extraído, para que a gente possa realmente ali tomar uma decisão. Então tem alguns frames aqui que eu vou passar com você rapidão, só para você entender mais ou menos como é que é o contexto. Por exemplo, se você trabalha com time, com certeza você trabalha liderando time, deixa eu dar um F11 aqui para expandir. Você trabalha com times e você tem que ter ali a visão de agendas, de avisos, de pendências, de bloqueios. Essa ideia aqui desse frame é uma ideia que serve para a gente, de repente, mapear quem são as pessoas que a gente está trabalhando, atuando dentro de um determinado projeto. Tá? Tem os acordos de trabalho, as agendas de cerimônias, se você está usando Kanban ou Scrum ou alguma outra metodologia, coloque na sua cabeça que você precisa trabalhar com as agendas ali. Se você vai utilizar essas agendas aqui, né, do Framework Scrum, ou do Kanban, ou do Safe, enfim, a ideia é que você realmente tenha uma agenda, que essa agenda ela vai incidir diretamente, né, ela vai ser proporcionalmente incidido lá no resultado das entregas. Ou seja, se tu tem uma agenda de refinamento que ela vai custar 2 horas, o teu time vai precisar ter essas 2 horas aí para que ele possa refinar um item do teu backlog, por exemplo. No planejamento também é a mesma coisa, você vai ter uma hora, ou 3 horas, ou 2 horas para você planejar aquilo que você vai sprintar ou construir, né, num ciclo de uma semana, num ciclo ali de talvez diariamente, né? Se você de repente tem itens que você trabalha no Kanban, no método Kanban, então todo dia você vai ter um item ali que você precisa realmente construir. Não importa, o importante é que você tenha ciência que você precisa trabalhar com agendas, tá, pessoal? Um outro frame aqui que é importante, processo de desenvolvimento, é eu saber, o time precisa também entender qual é a visão que eu estou tendo sobre o que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu construí para trás, baseado naquilo que eu construí, eu vou melhorar, ou seja, se eu já ganhei skills, se eu já fiz aquela descoberta de repente ganhar corpagem em um determinado item, um determinado incremento que eu estou fazendo, obviamente, né, que aquilo que eu já construí no passado, ele vai servir para agora para o presente, ou seja, talvez um custo de desenvolvimento não vai ser talvez maior do que agora que eu estou construindo aquele item, um incremento que é parecido, ou seja, eu posso ponderar, posso pesar e medir que isso aqui para mim já foi tão pesado ou tão custoso, e agora nesse momento que atual eu já adquiri a habilidade necessária, tá, para que eu possa agora ser mais rápido na construção, ser mais rápido com aquela visão que eu tinha no passado daquilo que eu construí, beleza? Então é importante você ter e levar para o teu time, né? Você que é um estrategista, você que é um Scrum Master, você que é um PO, levar para o teu time o quão importante essas visões ali que você precisa dar na parte estratégica para o teu time, ou então para as pessoas que são sponsor, no checkpoints, enfim. Tá certo? Trabalhar com roadmap e backlog é de suma importância, pessoal. É de suma importância. Se você tem realmente ali uma base, né? Sabendo que você vai estar entregando, sabendo quais são os objetivos, quais são as metas que devem ser atingidas, fica muito mais, não vou dizer fácil, mas fica muito melhor de você visualizar para que caminho você vai. Ou seja, eu tenho um conjunto de coisas que eu preciso construir, o meu objetivo final vai ser esse conjunto de coisas construído lá na ponta. Então, eu vou pegar e granular
cada pedaço do software, cada incremento, e vou granular para que eu possa fazer pequenas entregas. É muito comum fazer isso, tá? Inclusive utilizando ali o framework Scrum. Esse frame aqui é um frame também muito importante. Isso aqui, existem inúmeras ferramentas que você consegue ali extrair informações baseadas nos dados. Para que serve isso aqui, Robert Valde? Isso aqui é um template para planejamento de sprint. Isso aqui é bom para você passar a visão ali do que você precisa que o time entenda, tá? Tanto do backlog, parte do progresso, que é a completude que a gente vê, como está o progresso de cada item que a gente está desenvolvendo, né? Como é que está o status, qual é a prioridade e se eu tenho impedimento para aqueles itens ali. Se tu tem impedimentos, você vai mover alguma ação, você vai realmente priorizar aquele impedimento para que ele seja realmente contornado. Passando para o próximo frame aqui, importantíssimo. Quem trabalha com produto é importante também você fazer uma dinâmica de story map, né? Descobrir ali, através dos sponsors do negócio, o que você realmente precisa construir, grandes atividades em épicos que geram releases, tá? Releases de entregas, beleza? Isso aqui é uma metodologia que é muito utilizada na parte de produtos. Você que é PO, você que está ali realmente estudando as dinâmicas, vendo quais são os frameworks e métodos que pode utilizar no seu trabalho, o Story Map é muito utilizado na parte de projeto de software, para construção, concepção de software. Esse outro overview do Scrum aqui, ó, o que eu estou te mostrando, pessoal, é esse ecossistema que é interessantíssimo você, de repente, poder usar, né, poder criar nas frentes de trabalho que você tem atuado estrategicamente. Tá bom? Atualmente, eu atuo como um consultor de desenvolvimento de processos de software. Então, o que o meu trabalho é fazer com que as operações, seja modelo de squad ou não, elas rodem, tá? Sempre entregando um incremento. Sempre a gente realmente entregando para o cliente. Então, o meu objetivo é fazer com que o time ele esteja engajado o suficiente para que eles possam entregar valor sempre lá na ponta para o cliente. Porque, afinal de contas, o cliente ele não quer saber qual metodologia muitos clientes, pelo menos, tá? Qual metodologia tu vai usar, qual framework que você vai usar, que tipo de coisa que tu vai usar. Ele quer saber se no final daquele ciclo que você estimou vai ser entregue aquilo que ele pediu. Basicamente é isso, tá? Então, não tem muito o que ficar inventando roda, tá? O que eu tô te mostrando é algo que eu uso no meu dia a dia, que eu demonstro para as operações, nas squads, da liderança, as pessoas que estão ali, sendo squad lead, PO, as pessoas possam realmente entender o que é cada papel, como é que a gente extrai da complexidade e incerteza aquelas PBIs, tá? Processo de investigação mesmo, de trabalho ali de formiguinha, né? Identificando o que eu preciso construir, quais são as premissas, e aí eu vou fazendo um checklist das coisas que eu preciso trazer ali para o time, para que o time possa entregar sempre o valor necessário ali para o cliente, tá? Então, isso aqui é uma visão também do framework Scrum. Para cá, nós temos ali também a parte do sign-off linear e o nível de complexidade, tá? Em PMG, beleza? Parte aqui também de Planning PO, que é muito importante para quem vai utilizar o Scrum. É importante você sempre refrisar com o time, se você está usando ali o framework Scrum nas operações. É importantíssimo usar o Planning Poker, tá bom? Isso aqui a gente vai ter uma aula específica para falar sobre esse tema. Vou trazer para vocês aqui também um outro processo que eu desenhei para algumas frentes de operações, que eu vou já mostrar para você, tá? Que eu tenho ajudado. O que acontece? Esse processo aqui unificado de workflow, imagina que você tem N operações rodando e o teu gestor ele precisa ter a visibilidade, tá? De como é que está cada squad, cada operação de cada cliente. Então, a ideia é o seguinte, em D+1, o owner daquele projeto, ou seja, ou o Operation Manager, ou o Squad Lead, ele precisa mapear ou alimentar, tá? Os itens dentro de uma plataforma, dentro de algum lugar, onde você vai capturar essas informações, gerar as evidências, gerar os insights. Exemplo, o owner chegou, ou o Squad Lead, ou o Scrum Master ele chegou, e ele fez a daily dele lá, né, mapeou os impedimentos, né, no seu backlog. O que acontece? Ele rastreia esses impedimentos, anota os impedimentos no backlog e gera um backlog de evidências, tá? Gera, né, um board ali de evidências de backlog, de impedimentos. Se eu tenho uma história, por exemplo, aqui é um workflow, eu vou explicar para você aqui, mas minimalistamente. Por que eu mapeei esse workflow de impedimentos e histórias? Porque eu separo, né, o que
o que está impedindo, o backlog que está impedindo realmente a minha operação de andar, e os itens de demandas que eu preciso que o time faça, que o time realize no decorrer daquele ciclo, no decorrer do dia. Então, aqui são coisas diferentes para a gente realmente mapear o que é que está impedindo o conjunto de coisas que o Scrum Master ou o PO precisa executar para que o time possa ter cadência, ter mais ali insumos para ele rodar a operação. Beleza? Aqui nos Work Items, a gente tem aqui desenvolver as ações. Então, essa plataforma que a gente está utilizando é o Azure DevOps, tá aqui como exemplo, tá bom? Então, aqui um exemplo de como gera uma demanda, por exemplo, que tem um impedimento aqui de refinamento, ou seja, não estava tendo refinamento. O problema, tá detalhado aqui, ó. Os itens do backlog sendo demandados com frequência sem tempo hábil para refinamentos. Isso aqui é um problema seríssimo, que foi realmente foi capturado em retrospectiva, por exemplo, ou de repente uma análise feita da própria liderança, né? No próprio squad leader ali, identificando que isso aqui está sendo um problema, né? Se não tem refinamento, não tem como ali você trazer o item do backlog para ser construído. Esse é um problema lá na ponta. Beleza? Então aqui, esse workflow é baseado em evidências, tá? A gente vai construindo ali tudo que está entrando, todas as informações que estão sendo capturadas. Quando chega aqui nessa parte de preencher o work item, é exatamente que a gente precisa fazer o seguinte: pegar, capturar aqueles itens que a gente estava evidenciando, né, através dos itens do work item. A gente faz uma queryzinha para trazer aqueles itens, tá? Que é a criação das queries, para gerar o que? As visões do dashboards. Tá? Pode ser através de filtros, podem ser através de uma query escrita, tá? Aí vai da decisão da pessoa que está escrevendo. No meu caso aqui, eu fiz as duas formas, tanto a escrita aqui, escrevendo query, quanto também fazendo os filtros necessários ali. Beleza? Estamos acabando aqui, já estamos com 13 minutos e 27 segundos. Esse workflow aqui, esse ecossistema, exatamente o que a gente precisa para fazer o dia a dia. Claro, você vai fazer a mesma coisa? Não. Você vai adaptar de acordo com o teu cenário, de acordo com o que você tem visualizado dentro das operações do teu time, pessoal. Deixa eu dar um F11 aqui para a gente passar rapidão. Então, por exemplo, eu trabalho aqui com um Personal Maps para você de repente capturar quem são as pessoas que vão entrar ali no teu projeto. Isso aqui é uma dinâmica bem utilizada, tá? Vem lá do Management 3.0. Então, eu coloquei essa visão aqui só para você entender como é que é o funcionamento, família, as motivações, as frustrações, quem sou eu, a minha bio, o que eu costumo fazer, qual é o meu LinkedIn. Eu trabalho ali também com marketing digital, né? Eu tenho um treinamento lá na Udemy. É bastante importante você mostrar visualmente que tipo de estratégia você vai adotar para você colocar a bola no chão lá com o teu time dentro da operação, tá? Se você vai rodar um Scrum, por exemplo, tem aqui a regra lá, ou o método ali, 3-5-3, tá? Que são os 3 papéis, os 5 eventos e os 3 artefatos. Beleza? Lembra lá da agenda? Importantíssima agenda, ó. Imagina que tu tá chegando no cliente, tá recém-chegado, a primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a agenda do time, ver o que você tem para fazer, tá? Dentro do lado da tua operação que você está recém-chegado, bater as agendas com o time, né? Validar as agendas com o time, isso aí é de suma importância, tá, pessoal? Isso aqui é o teu manual, isso aqui tu não pode realmente deixar para lá. Refinamento com o time, um exemplo aqui de refinamento com o time, tá? Esse time aqui todo remoto, esse refinamento é um cliente Veloy, tá bom, pessoal? Então, para você ver como tudo faz sentido se você realmente tem uma estratégia para adotar, para trabalhar, as coisas vão andar perfeitamente ali dentro do planejado, beleza? Backlog aqui, esse backlog é do Scrums of Scrums, é um backlog do time de Scrum Master, tá? Esse time aqui é um time de Scrum Master que tinha o seu backlog. Esse time sempre apresentava ali o seu backlog dando uma visão ali para a liderança da tribo, por exemplo, de um tribe leader, né? Então isso aqui é bastante importante se de repente a tua squad ou a tua operação rodar o modelo ali de tribo gerenciado, de squad, modelo Spotify. Beleza? Gira. Então a gente tem algumas ferramentas para utilizar, eu vou passar rápido com você aqui,
uma das ferramentas que eu utilizo para ajudar o time em determinado cliente. São duas plataformas principais que eu utilizo, que é o Jira e o Azure DevOps, tá bom? São duas ferramentas robustas, você tem alguns serviços ali. Então o Jira é uma ferramenta que é muito utilizada, você consegue mapear a Story Map, você consegue embedar o teu código aqui dos repositórios, né, do Bitbucket, por exemplo, do GitHub, enfim. Você pode setar uma linha do tempo baseado naquilo que você planejou, tá? Como entrega, como prioridade. Deixa ele carregar aí, você vai visualizar. Tá vendo? Então eu tenho uma linha do tempo aqui, ele vai ali tender ali para um gráfico de Gantt, né, com os objetivos. Tá? Então a ideia é que isso aqui esteja dinâmico. Então a partir do momento que foi startado, aqueles itens eles vão ter que realmente entrar aqui na dinâmica dos meses, semanas, enfim. Ele vai centralizar ali dentro dessas visões, tá? De cada item dessa release aqui, as views e story dessa release. Beleza? E tem o backlog. O backlog está bem organizado. Então é bastante importante o time ou as pessoas que estão na estratégia, o PO, com o Squad Leader, o SM, mapear e deixar e gerar sempre backlog bem organizado para que o time possa puxar os itens ali, na verdade, você planejar com o time e o time conseguir realmente puxar aqueles itens que estão como objetivo ali para ser construído. Nessa parte aqui, vou só te mostrar rapidamente, deixa eu abrir um painel do workflow que eu montei aqui, tá? Gerenciar fluxo de trabalho, deixa eu só abrir aqui. De suma importância, pessoal, você tentar conhecer as ferramentas que te ajudam, te auxiliam, tá? Com os projetos, porque na verdade você entrega projetos de milhões aqui, né? Você que está ali liderando o time, você que está na linha de frente com o seu time, você entrega projetos de milhões, cara. Então é de suma importância que você seja estratégico, que você também conheça parte técnica ali para ajudar teu time, qual é o melhor caminho a seguir, qual é a melhor rota a ser trilhada, tá bom? Então aqui tem um pequeno workflow, que é um workflow ideal, isso aqui validado, tá? Que isso aqui realmente funciona. Então temos o backlog, cada item que entra no backlog, como novo item, vai para refinamento, vai ser validado pelo DOR, estando validado pelo DOR, passa para a próxima fase, o próximo state, que é pronto para ser desenvolvido, tá? Passando no DOR, dando ok, tá pronto, tá? Ou está em desenvolvimento, tá? Se realmente passou ali no DOR, todos os itens, puxa para desenvolvimento. Se foi realmente validado em desenvolvimento, tá ok, o dev fez o teste ali, ele manda isso para pronto para teste, o tester ou o QA, ele pega esse item, valida com o stakeholder, valida com o PO, vai para homologação, é homologado através ou o PO ou o stakeholder ali que realmente tem alguns lugares que o stakeholder também participa ali da validação da homologação, outros lugares só o PO valida. Então, enfim, dependendo do contexto, você desenha o teu workflow ali, um workflow que seja ideal para a tua operação. Beleza? Temos aqui também o Confluence, que é uma ferramenta que casa bem com o Jira, tá certo, pessoal? Então, é interessante você montar ali o que é que você vai estruturar. Para que serve o Confluence? O Confluence serve para você criar o Wix, criar a documentação, tá, dos projetos, criar a documentação ali de processos, tá, dentro do projeto que você está atuando dentro da operação. Então, o Confluence e Jira, eles casam muito bem. Beleza? Aqui tem outra ferramenta robusta que eu utilizo bastante, que é o ClickUp. Deixa eu dar um F11 aqui para expandir. Então, aqui no ClickUp, a gente consegue também trabalhar a parte dos reportes ali. Aqui do lado esquerdo, na sua esquerda, você está vendo ali, ó, que foi montei uma estrutura, tá? Uma estrutura para que a gente possa ter nossos processos, tá? Você possa ter esses processos ali, na gestão do produto, gestão de risco, a parte de QA, tá? De versionamento, test switch, bug, crash, zeros, OKR, tá? Retrospectiva, isso aqui não utilizo muito dentro desse contexto. Melhorias de negócio, onde eu tenho ideias, feedback do usuário, status do time, avaliação individual, experimentos, tá? Que a gente faz ali, adaptações das coisas que a gente faz dentro do processo e treinamentos para o time, comunicação do time, tá? Stakeholders,
e as sprints, beleza? Tudo que está aqui, tá? Você também vai aprender a montar o teu processo de desenvolvimento ali, parte estratégica para que você possa evoluir, tá? O teu time evoluir, a estratégia do teu time e sempre entregar valor lá para o cliente, beleza? Deixa eu puxar aqui a minha lista para você ver o formato de lista, para você ver que não está bem organizado, tá? Então aqui você tem um overview dos épicos, as features, o product backlog, parte de riscos, os impedimentos, tá? Cada impedimento, isso aqui é importantíssimo também porque você vai se deparar com vários cenários, vários problemas. Quão ágil você for, né, ali dentro da tua operação, vai ser melhor para a tua operação, vai ser melhor para a squad, que você vai realmente contornar a situação ali e vai entregar o valor necessário. Beleza, pessoas? Vamos passar aqui. Azure DevOps, outra ferramenta que tem vários serviços aqui, você está vendo algumas frentes de trabalho, tá? Vamos puxar aqui, ó, por exemplo, QA for Tests, para você ver como você atuando realmente no processo de desenvolvimento, você entendendo, tá, o teu cliente, o que você precisa fazer, você vai realmente ali gerar valor e o teu trabalho vai ser de grande valor ali também para outros clientes, para o cliente que você está atuando, e você vai ser bem visto no mercado. Isso aí sem sombra de dúvida, tá, pessoal? Deixa eu trazer para você aqui, ó, a parte de boards, só para você ver. Backlog. Vamos puxar o backlog aqui. Então eu estou te mostrando aqui, esse overview, é interessantíssimo você ter esse overview, pessoal. Deixa eu puxar o board aqui. Estou te trazendo aqui algumas ferramentas e algumas estratégias que vamos atuar, né? Eu vou trazer para vocês aqui como conteúdo. Então, isso aqui é um overview do que vai ser os treinamentos que eu vou publicar aqui brevemente para vocês, tá, pessoal? Então, fica comigo, não perde nenhuma aula, tá? Não perde nenhum conteúdo que eu vou postar aqui, que eu vou trazer para vocês. Beleza? Então, aqui temos o Azure DevOps. O Azure DevOps é uma ferramenta robusta também que muitas empresas utilizam. Você que tem habilidade em Azure DevOps, você que tem habilidade em Jira, você sempre também vai ter muito mercado para você. Você vai poder trabalhar como consultor, dando consultoria ali nas empresas, gerando valor para as empresas. E, cara, é um diferencial, né? Hoje a maioria das empresas estão querendo profissionais que sejam estrategistas e consigam realmente ali montar workflows, montar a estratégia de entregas. Tá? O Azure DevOps, ele não trabalha só o Azure Boards. Aqui nós temos vários serviços, Azure Repulse, Pipeline para teste. Então, se eu quero trazer também meu projeto para cá, ele tem um serviço de repositórios, de versionamento de código. Ou seja, tu traz teu código para cá e você utiliza todo o teu código, toda a rastreabilidade do teu código aqui dentro da ferramenta. Beleza? Tá tudo embedado aqui. Você pode também rodar os jobs, rodar os pipelines, criar os ambientes, tá? Os environments aqui, gerar as releases. Enfim, cara, uma plataforma robusta. E se você tem essas habilidades, você vai ser muito bem visto no mercado, nas empresas, prestando o teu serviço, tá? Para consultoria. Beleza pura? Então vamos lá. Mostrar aqui para parte de vocês visualizarem aqui o overview, os dashboards, tá? Foram gerados através de dados gerados e capturados aqui na parte de testes, tá? Deixa eu dar um F11 para expandir. Então aqui nós temos algumas visões, tá? Alguns semáforos aqui interessantíssimos para que a gente possa tomar decisão. Então, quando você tem os dados capturados e coletados que geram informações, isso aqui é importante para a tomada de decisão, para a gente visualizar como é que está realmente o andamento da operação, das squads, tá? O que eu tenho ali de bloqueio de impedimentos, o que eu tenho ali de bugs gerados, tá? Quantas features foram entregues, quantos impedimentos que eu tenho ali no decorrer do ciclo de desenvolvimento, como é que está sendo ali a cadência através do burn down, como é que está sendo ali os problemas que eu estou enfrentando, que estão gerando ali uma evidência alta, né, de cycle time, né? Olha só, eu tenho um cycle time de 45 dias aqui de problema. Vamos abrir aqui, ó. Então, o cycle time de 45 dias aqui, que o time ficou na dependência, ou aquele card ficou na dependência de ser fechado por algum motivo, por algum problema, tá? Por algum problema que aconteceu. Beleza? Então, é importante você
trabalhar com algumas ferramentas que elas te gerem essas evidências, né? Você poderia muito bem trabalhar com um Excel da vida ali ou outras plataformas? Claro que poderia. Então, você vai atuar ou trazer ali aquelas plataformas que são relevantes para o teu dia a dia, para o teu trabalho, e aí você vai dar celeridade, né, no teu processo ali, nas evidências, tomada de decisão, enfim. Beleza pura, pessoal? Então, mostrei aqui para vocês um pouquinho do refreeze aqui do overview, né, da parte do Azure DevOps. Outra coisa também importantíssima, você também no ACT, existe 3 perfis, né, de Squad Leader, de Agile Master, de Scrum Master, aquele que é só cerimonialista, aquele que fica realmente só gerando, conduzindo a agenda, só desenhando no Miro. Tem aquele segundo profissional, que ele é um profissional estrategista, que ele quer entender como é que roda um processo, como roda realmente as operações, ele captura os insights, ele captura as evidências, ele gera valor, ele cria coisas que realmente trazem ali para ele informações que sejam relevantes, né, para que ele possa tomar uma decisão, para que ele possa fazer com que o time dele entregue, né, entregue os objetivos que eles se proporam a entregar, né. Então, o que você está vendo na sua tela nesse momento ali é algo que eu desenhei também. Eu chamei de Professional Maps. Professional Maps nada mais é que a gente mapear como é que está a saúde da squad, como é que está o perfil analítico daquele profissional. Tá? Isso aqui você está vendo que essa construção justamente tem alguns dados que estão sendo ainda validados. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui de primeira mão, tá, pessoal? A gente vai desenhar isso aqui, vou ajudar vocês a desenhar através do conteúdo que a gente vai criar justamente para esse fim. Então, o meu objetivo é fazer com que você tenha uma visão estratégica e técnica sobre aquilo que você está levando para o teu time e construindo com o teu time. Não adianta nada você só chegar, abrir o Miro lá e ficar desenhando no Miro, porque o Miro não vai fazer nada por você. O máximo que você vai ter ali é o desenho do Miro. O que você realmente faz traz de relevância para o teu cliente, é como você pega, captura aquelas informações, aqueles dados que são gerados e gera informações que você pode tomar decisão. Então, é isso que a gente precisa fazer. Beleza? Então, aqui a gente tem aqui uma visão. Deixa eu só fazer aqui. Deixa eu dar um clean aqui para limpar, né? Tem aqui, a ideia é mapear todas as squads. Para cada squad que eu selecionar, ele vai carregar quem são aqueles profissionais daquela squad, tá? Eu vou ter aqui uma matriz de competência, o detalhe da matriz de competência daqueles profissionais. Deixa eu só puxar aqui, detalhe da matriz. Montar algumas visões que de repente você vai conseguir ajudar teu time, ó. Tá conseguindo abrir ali, ó. Qual é que é a ideia? De repente você tem ali um profissional que tem algumas características que a gente chama ali, que é muito interessante utilizar, a matriz de competência, né? Onde você mapeia a matriz de competência de cada profissional e você consegue de repente tomar uma decisão. Se aquele profissional tem algumas competências que eu preciso de repente realocá-lo em outra squad para poder ajudar numa outra operação e eu conseguir repor, isso aqui vai estar evidente, eu vou conseguir tomar a decisão, né? Você está vendo aqui, ó, SM Squad Lead. Então, tem algumas skills que são aqui importantes, algumas skills que eu adquiri ao longo dos anos. Veja bem, eu tenho um profissional aqui que é um programador, deixa eu só puxar aqui um programador. Deixa eu puxar aqui um Tech Lead, que é o Rafael Augusto. Ó, Rafael Augusto. Puxei o Rafael Augusto, ele tem algumas algumas skills, né? Algumas skills que são requeridas aqui, que ele tem essas habilidades. Então vamos supor que o Rafael foi alocado num projeto que tá chegando ao fim. O que eu faço com o Rafael? Eu preciso realocá-lo em outra operação. E aí eu olho para cá, eu visualizo que o Rafael tem várias características, várias expertise que eu posso trazê-lo, né, para uma outra operação. E cara, isso aqui é sensacional. Se você conseguiu realmente ali entender como a tua operação funciona, quem são as pessoas que trabalham nessa operação, você consegue tomar decisão. E decisões que vão fazer todo sentido e vão te dar resultado lá na ponta. Desculpa, passou um pouquinho do horário, passou um pouquinho do time, mas eu precisava contextualizar você do que você vai encontrar no meu treinamento, tá? Projetos ágeis. Os projetos ágeis não se resume somente em você ficar na teoria fazendo templates no Miro, tá, pessoal? É importante você dominar as ferramentas, dominar as estratégias, para que você possa gerar valor sempre de entrega no final lá para o teu cliente. Porque, no final das contas, o teu cliente realmente está te pagando como consultor e ele quer ver os resultados necessários ali dentro da operação dele. Então, fica comigo.
Não perde nada de nenhum conteúdo. Vou trazer bastante conteúdo para que você possa crescer na tua carreira e aí juntos vamos evoluindo, tá certo? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e tenha muita força.